do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos 8, 22 a 26. O Salmo 116. Vou te oferecer um sacrifício de louvor. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e pediram que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado. Cuspiu nos olhos dele, impôs-lhe as mãos e perguntou: Estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: Estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os seus olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu-o e disse-lhe: Não entres no povoado. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos fala desse homem cego. E eu te convido também a refletir, né? Se você não está cego, se eu não estou cego, se não é necessário pedirmos ao Senhor que toque nos nossos olhos. E nós temos a certeza que se nós pedimos para o Senhor, tira de mim toda a cegueira. Ele nos pega pela mão e nos leva para fora do povoado. Eu sei que você deve saber a situação que você deve estar passando, que talvez você não enxergue solução. Mas hoje o Senhor vem nos falar nesse Evangelho, né, que às vezes é necessário deixar Ele nos pegar pela mão e nos tirar do meio do tumulto. Nos tirar daquele meio que nos faz ficar cego, daquela confusão, daquela tormenta ou daquela situação. É necessário sairmos desse meio para enxergarmos melhor. O Senhor vai nos dizer que quando Ele tirou esse cego daquele meio, daquele povoado, Ele cuspiu nos olhos dele, impôs as mãos e perguntou: Estás vendo alguma coisa? E é isso que o Senhor nos faz. Então, se hoje passamos por dificuldade, possamos sair do meio dessa tormenta, falar com o Senhor. E quando o Senhor nos perguntar: Estás vendo alguma coisa? Respondermos verdadeiramente o que estamos vendo. Como esse homem falou, respondeu ao Senhor: Estou vendo as pessoas como se fosse árvore. Então o Senhor impõe a mão novamente nos olhos dele e o cura. E ele passa a ver tudo claramente. Hoje o Senhor nos fala duas coisas nesse Evangelho. A primeira, que é necessário sair do meio da tormenta para enxergar as coisas melhor. A segunda, que a cura do Senhor é um processo, que ela pode acontecer parcialmente, progressivamente, e que ela se dá nesse diálogo. O Senhor perguntou a esse homem: Estás vendo? E ele respondeu: Estou vendo como árvore. Então o Senhor impôs novamente a mão e ele ficou curado e passou a ver perfeitamente. Então a nossa cura também passa por esse diálogo com o Senhor. Senhor, eu ainda estou sentindo, Senhor. E aí pede novamente que o Senhor imponha as mãos. É um processo. Hoje o Senhor está nos dizendo nesse Evangelho que há curas que são de imediato e há curas que são um processo. Mas ela acontece nesse diálogo com o Senhor, onde o Senhor vai nos questionando e nós vamos respondendo a Ele o que nós ainda precisamos. É a liberdade que o Senhor nos dá de falarmos para Ele o que ainda estamos sentindo. Se ainda não temos a plena certeza da nossa cura, o Senhor nos dá essa liberdade de falar novamente para Ele, que Ele com certeza vai impor novamente as mãos. Deus não é um Deus indiferente à nossa dificuldade, não é aquele que vai dizer: eu já te curei, pronto, vai-te embora. Não. É necessário impor novamente as mãos, então eu vou impor novamente as mãos. É isso que o Senhor nos fala. Mas também é necessário estar atento, porque quando Jesus curou esse homem, que ele passou a ver tudo claramente, Jesus despediu-lhe e lhe deu uma ordem: não entreis no povoado. E aí o Senhor nos dá um alerta, que essas situações que nós nos tornamos cegos, enfermos, porque teimamos em ir para aquela mesma situação de onde fomos tirados. Então, se hoje o Senhor nos tirou de uma situação, nos pegou pela mão, nos tirou para fora dessa situação, nos fez ver claramente que era aquela situação que fazia com que ficássemos enfermos, cegos,
Ele certamente nos deu essa ordem também: não entreis no povoado. Então, para ficarmos vendo claramente, também é necessário obedecermos ao Senhor. Então, que o Espírito Santo hoje nos revele, me revele e revele a você que está ouvindo toda situação que pode nos causar cegueira, toda situação que pode nos fazer ficar enfermos, e que possamos estar atentos à ordem do Senhor e não queremos voltar novamente para essa situação, para esses lugares, por meio dessas pessoas. Então, que hoje o Espírito Santo nos dê um espírito de decisão, um espírito de coragem, de determinação, para sermos curados e obedecermos à ordem do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.